do livro de Gálatas 3,13. Vamos lá? Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Amém? Pode se assentar. Nós vamos aqui fazer uma ministração rápida, porque essa igreja é uma igreja que ora. Daqui a pouco nós vamos orar. Então nós vamos falar sobre a palavra de Deus. Existem algumas regras que é importante saber. Você não pode discutir um assunto se você não tiver conhecimento. Se você não tiver dominar o assunto, você não pode dar opinião. Quando você dá uma opinião de algo que você não conhece, você é um ignorante do assunto, você vai dar a opinião errada. E a pessoa pode ser induzida ao erro por causa da sua opinião. E isso, se você for visitar a cadeia pública, está cheio de pessoas lá que vão falar assim: eu não sabia, foi um amigo que me chamou, porque ele não tinha conhecimento das causas e do efeito. E o mundo espiritual ele se movimenta também da mesma forma. Tudo que você faz aqui vai refletir na vida espiritual. Para você falar de Deus e de Jesus, você precisa conhecer a Bíblia. A primeira coisa que você precisa saber é que o ser humano ele é feito em 3 fases: corpo, alma e espírito. E ele também vai passar por 3 mortes. A morte do jardim do Éden já foi, morte espiritual. Agora qual é a outra morte que vem? Morte física, irmão. Que todo mundo vai com você até o cemitério. Essa é a morte. Porque dentro de você existe uma coisa chamada fôlego do quê? De vida. Que foi soprado por quem? Por Deus. A medicina não consegue explicar isso, porque o ser humano, quando ele dá o último fôlego de vida, ninguém consegue fazer ele voltar. Só quem pode fazer ele voltar foi quem soprou nele o quê? O fôlego de vida. E foi quem? Deus. Porque a Bíblia diz que depois da morte segue o quê? Não tem reencarnação. Ninguém aqui vai voltar avião, ninguém aqui vai voltar cachorro, nem coelho. Morreu, você vai seguir para uma coisa chamada vida eterna, ou morte eterna. A Bíblia fala no Salmo 90, para quem tem Bíblia você pode achar, que um dia para Deus é como 1000 anos. Por isso que não dá para você compreender as coisas espirituais. Se um dia para Deus é 1000 anos, o dia de hoje para nós aqui foi sexta. Você está cansado? Tem crente que nem chegou aqui, de tão cansado que está. Mas para Deus não passou o que, irmão? Não, eu vou falar dia que não dá para ser dia. Não sei, milésimo, nem segundos. Porque se para Deus 1000 anos é um dia, você está fora dessa realidade. Existe o cósmico, e Deus ele consegue fazer ligação entre esses 2 cósmicos. Aqui o plano terreno e o plano espiritual. Você que está aqui agora, você vai ouvir coisas espirituais. Se o ser humano é feito de corpo, alma e espírito, você tem que saber que dentro dessa carcaça, que você olhou no espelho, foi no cabeleireiro, fez chapinha, pintou a unha, tomou banho, passou desodorante, tem uma alma e ela está com sede de ouvir a palavra de Deus. É a tua alma. Não é por causa do teu corpo que você está aqui, é por causa da tua alma. A tua alma tem sede. Só que você tem que saber que existe também. Teve uma queda. E a queda foi do quê? De alguém que te colocou no coração que queria ser maior do que quem? Ou tão igual quanto Deus. O nome desse anjo era Lúcifer. E ele é um anjo caído. Porque não existe, a gente fala demônios. E tem apelido aí, tranca-rua, Exu, não sei das quantas. Mas na verdade são todos anjos o quê? Anjos caídos. Que Satanás colocou apelido neles. E eles fazem justamente o que está no apelido deles. São capazes de fazer. Cada um tem uma função. E esses espíritos malignos, eles só vão agir na vida do homem e da mulher, que às vezes pensa que a igreja é religião. Religião é em outras aí, que eu não vou citar o nome agora. Mas outras são religião. Você vai lá, sabe tudo o que vai acontecer. Aqui você não sabe o que vai acontecer, porque Deus conhece a tua vida, o teu deitar, o teu levantar, o teu agir, Ele sabe tudo. Então não é autoajuda. Aqui é você saber a realidade de quem é você. No mundo espiritual. Se você não se conhecer, você começa a pensar que isso aqui é religião. Eu vou lá na religião hoje. Não, a pessoa que está do teu lado, ela está guerreando. Porque a Bíblia fala que quem não vencer não vai entrar nos céus. Quem não vencer não vai se assentar à mesa. Quem não vencer não tem parte com Deus. Todo mundo que está sentado do teu lado veio aqui porque precisa vencer alguma coisa. Nós não viemos aqui porque nós não temos o que fazer em casa. Quem tem roupa para lavar aí? Bastante. Quem tem janta para fazer ainda hoje? Muitos.
Quem está cansado do dia de trabalho de hoje? Quem está preocupado com emprego, desemprego e tantas outras coisas? Mas você está sentado aqui porque não é pela tua carne, é pelo teu espírito que está dentro de você. Ele tem sede da palavra de Deus. E aí você vai compreender uma coisa que é importante. Como nós lemos aqui, que fala assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Morte de cruz. Aqui a gente começa a entender que tudo que leva o homem a perder a salvação, e levou, é uma palavrinha simples. Diz comigo assim: obediência. Adão desobedeceu a quem? A Deus. Por causa de Adão existe um pecado. Para quem é ignorante da palavra e não lê Bíblia e não conhece, existe um pecado chamado pecado congênito. Esse pecado congênito ele já veio na raiz. Quando você nasce, nunca fiz nada. Eu pelo menos sou filho de cristão. Nunca roubei, nunca matei, nunca bebi, nunca fiz um monte de coisa. Mas eu sei que se eu não aceitasse, levantasse minha mão e aceitasse Jesus, eu não teria direito ao quê? A vida. Nós só estamos aqui por causa de quê, irmão? Fala assim: a vida após a morte. Mais ignorante e mais insensato é o homem que vem para a igreja pensando em carro, vem para a igreja pensando em casa, vem para a igreja pensando em prosperar e mudar de vida. Isso aqui não é banco não, isso aqui é a casa de Deus. Isso aqui é um lugar que há almas que estão sendo tratadas. Às vezes nós pensamos que estamos aqui por causa dessas coisas, e não é. Aqui na igreja nós estamos porque a nossa alma, ela tem sede de justiça, sede de salvação. Você vai sair da morte para a vida. Só vai acontecer isso se você tiver um encontro verdadeiro com quem? Quando Adão e Eva desobedecem a Deus lá atrás. A Bíblia fala que tinha duas árvores, você conhece a história. A árvore do conhecimento do bem e do mal, que era o fruto que não podia comer, e a árvore da vida. Esses homens desobedeceram. Deus fala para eles: vocês podem fazer de tudo, só não podem tocar na árvore que está no meio do jardim. O dia que vocês comerem dela, vocês vão morrer. Hoje a humanidade está vivendo em morte e ela não consegue entender isso. Ela acha que não está em morte. Todo mundo acha que está em vida. Eu perguntei para você agora há pouco se você está cansado. Você respondeu: estou cansado. Por que você está cansado? Lá no livro de Romanos, capítulo de número 8, verso de número 18, Paulo escreve: a criatura geme não por causa dela, mas por causa do que a sujeitou. Aí ele começa a explicar. Sabe o que aconteceu com você? Por causa do pecado de Adão e Eva lá, Deus disparou uma sentença de maldição sobre o que? A terra. Maldito todo mundo que estava sobre o que? A terra. E nós estamos pisando aonde, irmão? Se você está pisando na terra, você está debaixo da mesma legalidade que Adão pegou lá atrás. Para quebrar o efeito do que Adão fez lá atrás, você precisa se render aos pés do Senhor Jesus. Se você não entender isso, não tem salvação para o ser humano. Quem salva? Só Jesus pode salvar. A Maria, que gerou Jesus de uma forma virginal, ela teve outros filhos, vários outros filhos, e ela não é santa. A Maria é igual você que está sentado aqui. O Pedro estava lá junto com Jesus, e que Jesus a demonstrou ele várias vezes por causa da incredulidade. Ele não é tão e nem menos santo do que você. Você não pode adorar o Pedro. O João, que era o apóstolo mais amado, o discípulo mais amado, ele não pode ser idolatrado. A Bíblia fala que a glória de Deus ele não dá para Êxodo capítulo 20, verso de número 4. A Bíblia fala que por causa desta coisa de adoração, de adorar imagem, pedaço de madeira, pessoas, idolatrar dinheiro. Tem gente que a idolatria dele é o dinheiro. O dinheiro é o Deus dele. Eu fico impressionado. A nossa igreja é mantida pelo quê? Ricos ou pobres? Fala assim: eu sou pobre, não tenho vergonha. Porque às vezes eu vou fazer oração para milionários e ricos, e eu nunca vi a cor do dinheiro desse povo. Porque são os mais miseráveis que existem na terra. O dinheiro deles serve para a própria maldição deles. Porque o dinheiro deles impede eles de chegar até Deus. Eles nem chegaram e já falam assim: pastor vai tomar meu dinheiro. Fica com o teu dinheiro. O teu dinheiro não vai garantir passaporte para os céus. Isso tem que ficar muito claro. Não importa a quantidade do teu dinheiro, você não tem poder de comprar a salvação. A salvação é gratuita e é por Jesus. Jesus tem poder de salvar. A Bíblia vem dizendo que Cristo nos resgatou da maldição da lei. Quem que nos resgatou? Você só pode ser salvo através de quem? Então o Maomé não consegue salvar.
O Buda não consegue salvar. Não consegue, Allan Kardec não consegue salvar. Qual foi o único que ressuscitou? Está vivo. Jesus. O único que ressuscitou está vivo. Se você for no túmulo de Jesus, lá em Jerusalém, você vai ver escrito, puxa no YouTube para você ver, está escrito assim: o túmulo está vazio, ele não está mais aqui, ele ressuscitou. Jesus ressuscitou. As outras divindades, cadê Maria? Ela ressuscitou? Não. João ressuscitou? Não. Pedro ressuscitou? Não. Eles estão aguardando o quê? O julgamento do último dia. Grandes e pequenos, mortos, todos vão comparecer diante de quem? Por isso você não se pode se preocupar com o que as pessoas estão dizendo ao seu respeito. Se preocupe com o que Deus está dizendo a teu respeito. Porque você vai comparecer não é diante de vizinho, não é de amigo intelectual. Ah, eu fiz 3 cursos universitários. E? O que resolve isso? A filosofia não te levou a lugar nenhum. Não tem como salvar a tua alma. Tudo que você estudou, quando chegar na beira do caixão, todo conhecimento ele levou com ele. Não vai servir para nada. Você precisa ser um assíduo, quanto mais buscador da verdade. Eu quero saber a verdade. Quando você quer conhecer a verdade, você vai ler o que? A palavra. Aí a palavra de Deus diz assim, que o homem, ele só vai ser condenado pelas próprias ações dele. Aquilo que o homem semeou, ele vai o quê? É inacreditável isso. Isso passa pela lei chamada lei da obediência. Não tem como você fugir disso. Você pode fazer o que você quiser, pode ser crente ou não pode ir para qualquer religião. A única diferença é que você não vai encontrar Jesus e vai receber o julgamento, mas não vai entrar para o gozo do teu Senhor, não vai se assentar na mesa. Mas você pode levar a tua vida do jeito que você quiser, da forma que você escolher. Mas para servir a Deus precisa passar pelo crivo de uma coisa chamada obediência. Fala assim, todas as vezes que eu desobedeço a Deus, direta ou indiretamente, eu passo para as mãos do adversário. Mas como que é isso, pastor? É simples. A vida marginal, vamos imaginar ela. O marginal ele só é preso quando ele quebra o quê? A lei do quem? Fala assim, do homem. Você está vendo aí na televisão, como é o nome do deputado que foi preso lá? Eduardo Cunha. Foi preso. Por que ele foi preso? Ele conhece a lei. Mas ele fez o quê? Transgrediu o quê? Roubou-nos mais de 200 milhões até agora computado. É muito dinheiro para um homem só. 200 milhões. E ele achou que era impune, porque ele tem direito a fórum privilegiado, a isso, aquilo outro. Tá não sei quantos anos aí na vida pública. Achou que nunca pegaria. Eles ficavam olhando assim e falavam assim, falando de política. Paulo Maluf nunca foi preso, não era essa desculpa? Se ele nunca foi preso, é você. E o Maluf continua solto. Mas ele foi mais uma cambada, Zé Dirceu e tantos outros, porque eles passaram da legalidade para a ilegalidade quando começaram a cometer coisas que não precisavam ser cometer. Desvio de dinheiro, desvio de verba pública. O que isso quer dizer, pastor, na vida espiritual? Você sabe o que é o certo e o que é o errado. Você tem essa compreensão clara na tua mente. Você faz as coisas deliberadamente. Você faz sabendo o que está fazendo. Todas as vezes que eu começo a praticar o pecado, eu entro no mundo espiritual numa vida marginal. Toda vez que eu desobedeço, que eu desacato a autoridade da palavra de Deus, a Bíblia fala não matarás, e eu mato. A Bíblia fala não adulterarás, eu adultero. A Bíblia fala para não furtar, eu furto. Tudo que a Bíblia vai falando, eu vou contradizendo. Para não ser amante de mim mesmo, eu fico meia hora no espelho olhando para mim e falando, eu estou lindo hoje, hein? Fiz esses cachinhos aqui, ó, maravilha. Eu fico com a unha olhando no espelho, cabelo. Eu estou fazendo tudo o contrário do que a Bíblia está dizendo. Quando eu entro nessas ilegalidades, eu poderia entrar na imoralidade, mas não vou falar sobre isso, as perversões. Quando eu entro nisso, eu sei que eu estou fazendo claramente. Claramente. Pecado que você comete, que ninguém está vendo, você sabe que está cometendo pecado. Aquela hora você entrou na ilegalidade. Você entrou numa linha que você não pode atravessar. Quem aqui já viu o diabo pessoalmente? Levanta a mão. Ninguém, né? Quem já viu Jesus pessoalmente? Levanta a mão. Tomou um café com Jesus na padaria ali. Você não viu? Você acredita que Jesus existe? Você acredita que o demônio existe? Você tem fé o suficiente, irmão, para viver uma vida de santidade?
Você nunca viu Jesus, mas você está sentado aqui e está professando que Ele existe. Você nunca viu o diabo, mas você sabe que ele existe. Satanás, ele é perito em fazer armadilhas, armar ciladas. E aonde que ele arma essa cilada? Qual que é o campo de batalha do inimigo? Satanás não quer trabalhar na tua mão, no teu cabelo. Não, ele pode usar qualquer parte do teu corpo. Mas o campo de ação de Satanás é a mente do ser humano. Quando ele infiltra a tua mente, lembra do Hitler, que eu não vou falar muito sobre o assunto? Lembra o que ele conseguiu fazer com a mente dele infiltrada? Eu poderia citar vários outros homens que conseguem levar toda uma nação, um país a perder. Agora imagina nos dias de hoje, no século que nós estamos vivendo, com toda essa tecnologia, com todo o avanço que existe, Satanás está usando todas as ferramentas possíveis, porque a Bíblia diz assim: se esses dias não forem abreviados, ninguém se salvará, porque é difícil ser salvo. Sabe por que você vai ser salvo? É por causa de quê? Fala assim, irmão, pela graça. Se não for pela graça, ninguém vai ser salvo. A Bíblia fala assim: pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é um dom gratuito de Deus para a tua vida. Se dependesse de você, você jamais seria salvo. Sabe por que você não seria salvo? Porque tu é tão ruim, mas é ruim, ruim, ruim. Multiplica isso 100 vezes mais. Depois você multiplica por 1000, multiplica por 10.000. Você ainda continua sendo mais ruim. Por natureza, o ser humano é o quê? Mal, perverso. É a natureza. Que natureza é essa? Fala assim: o homem caído. Quando Adão caiu, entrou o pecado. Quando o pecado entrou, entrou a maldade. Quando a maldade entrou, nós já nascemos debaixo disso. É isso que Paulo diz lá. A criação está gemendo não por causa dela, mas por causa do que a sujeitou. Quem sujeitou a gente? Satanás e o pecado. Nós estamos vivendo debaixo de uma atmosfera terrível. Nós estamos hoje no culto de quê? Por que nós viemos todas as sextas-feiras para cá? A Bíblia diz assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós queremos ser livres. Você sabia que você precisa renovar a tua aliança com Deus? Porque tem crente que pensa que uma vez salvo, está salvo para sempre. Mentira. A Bíblia diz que a nossa fé tem que se renovar todos os dias. Você tem que renovar a tua fé. Você saiu dessa porta para fora, após ouvir a palavra de Deus, a primeira música que você ouviu mundana, o funk, o forró, não importa, aquilo lá está entrando para dentro do teu. Quem que habita no teu coração hoje? Se o Espírito Santo habita, é porque a palavra já lavou a tua alma, lavou a tua vida. Só que quando você sai para fora, os teus olhos contaminam, o teu ouvido contamina, tudo contamina. Aí você fala assim: eu já sou crente, já estou lavado e remido, não peco mais. Mentiroso. Se tem uma coisa que o crente não pode fazer, é mentir. Nós precisamos todo dia nos levantar, todo dia nos santificar. O que a palavra fala? Quem é sujo, suje-se mais ainda. Quem é limpo, limpe-se mais ainda. Sabe o que eu estou falando para você? A renovação precisa acontecer. Satanás, ele é sujo demais. Tem pessoas que são travadas pela feitiçaria, obra de macumbaria. Aí você pensa que foi só aquela macumba que fizeram para você, né? Engano seu. Toda sexta-feira tem gente renovando macumba para derrubar a gente. E às vezes você não sabe por que tua vida está travada. Porque uma ex, ou um ex, ou não sei quem que ficou com inveja, com ciúmes, ou um sócio, não importa o que foi. Aquela pessoa ficou com maldade no coração. Eu já contei para você aqui que minha vida não andava. Era tudo difícil, por quê? Eu briguei com um macumbeiro. E naquela época eu não sabia fazer batalha espiritual. Por isso que eu fui me especializar. Eu fui buscar para saber. Eu arrumei uma encrenca com um macumbeiro. E eu falei para ele assim: eu quero ver quem vai rodar aqui, eu ou você. Deus me protegeu, porque eu não morri. Mas minha vida travou, porque aquele camarada renovava aquela macumba. Eu não sabia disso. Para mim ele tinha feito um frango, acabou ali no frango. Não, irmão. O ódio é tão grande que toda sexta-feira o camarada paga. Eu quero que faça de novo aquela obra. Não deu efeito. O cara está vivo. O casamento dele está funcionando. A saúde dele está andando. Mas o macumbeiro fala: mas eu fiz. Faz de novo. Tem pessoas que renovam. Por isso que você está aqui, para Deus renovar a tua força hoje. Renovar a tua força. Olha o que diz a palavra de Deus. Epístola de 1 João capítulo 3, verso 8. Para isso se manifestou quem? Para desfazer o quê? A Bíblia não vai falar que Deus se manifestou para desfazer obras do diabo, se o diabo não faz obras. O diabo tem um projeto, só que o projeto dele é um projeto falido. Porque Deus morreu, Jesus morreu no seu lugar e ressuscitou. Está vivo à destra do Pai, intercedendo por você. A notícia para o inferno ruim é essa. Olha a ilegalidade humana.
Cristo nos resgatou da maldição